Capítulo 10, versículo 34 diz assim: E abrindo Pedro a boca disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Fale comigo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite, continue a falar comigo. Sopra, Espírito Santo, a tua presença em nossas vidas. Nos faça entender e compreender qual é a tua boa e agradável vontade. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, eu quero falar de algo aqui que a gente às vezes recita só um versículo isolado da Bíblia. A gente acha que aquele versículo é o suficiente para nós, não é? Deus não faz acepções de pessoa no seu amor. Preste bem atenção ao que o pastor vai falar para você. Deus não faz acepções de pessoa no seu amor. Porque o amor do Filho é o mesmo amor do Pai, que foi um amor de cruz. No amor, Deus não faz acepção de ninguém. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu para salvar o mundo. Mas o mundo o rejeitou. Em João 3,16 nós conhecemos profundamente bem esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém, Jesus. Estamos careca, estamos ficando calvo de saber desse versículo. Só que as pessoas às vezes pegam as coisas erradas da vida e querem justificar esse versículo na sua vida. Deus primeiro ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Segundo, Deus só tem compromisso com aquele que levanta o seu altar para adorar a Ele. Vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Deus ele quer habitar num templo santificado. A aliança não pode ser quebrada. A igreja de Deus tem que entender que ela é a noiva. Ela é a escolhida. Aleluias. E nós temos que compreender que a noiva, ela tem que ser diferente. Hoje é noite de Santa Ceia. Glória a Deus. Eu desafio a falar isso daqui a qualquer um dos meus membros. Anda nos bairros aí no dia de Santa Ceia nas igrejas. Os pastores estão sofrendo com os seus fiéis. Porque dia de Santa Ceia é a minoria que está dentro da casa de Deus. É a minoria que quer firmar uma aliança com Deus. Por isso que às vezes não consegue vencer em determinados pontos da vida. Porque se ele não tem prazer de sentar na mesa que Deus preparou para ele, como que ele vai se satisfazer numa mesa de homens? A Bíblia fala que daqui a pouco nós vamos ler esse texto lá em 1 Coríntios, que havia uma disenção no meio do povo, a qual estavam ali as pessoas sentadas ali na festa, ali eles comiam separadamente para não se repartir o pão.
E chegaram até Paulo e falaram assim: olha, Paulo, há uma deserção lá no meio de Corinto. Paulo, ele até fala assim: eu até creio que possa haver uma deserção, mas se há, é para que se manifeste verdadeiramente os filhos de Deus, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero que você compreenda aqui que quando Pedro fala, nós temos que pegar o contexto dessa história. Nós temos que ver por que Pedro falou essas palavras. Por que Pedro recitou algo? Porque Pedro era um homem duro, irmãos. Pedro era um homem que ele não aceitava Paulo pregar o evangelho porque era um gentil. Se você não conhece Paulo, quando ele se converteu, ele teve que pedir permissão a Pedro que pregasse em nome do mesmo Jesus que ele estava pregando. Pedro queria que todos os gentios circuncidassem para que pudesse fazer parte do povo judeu para poder pregar, porque na cabeça de Pedro, Jesus veio só para os judeus e não para os gregos, não para os gentios. E a Bíblia fala que Paulo se apresentou a Pedro e ali eles chegaram numa concordância, que Jesus Cristo veio não para o homem ser circuncidado na sua carne, mas no seu coração, na sua mente, na sua alma. Então eu quero que você entenda aqui que agora o Senhor fala diretamente a Pedro. Havia um centurião romano chamado Cornélio, e a Bíblia fala assim que Deus revelou tanto ao centurião Cornélio quanto também a Pedro, porque quando Cornélio converteu a Deus, a Jesus Cristo, a Bíblia fala assim que ele apareceu para Cornélio, enviou anjos, e da mesma forma o anjo apareceu para Pedro. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Olha, eu quero deixar bem claro para você poder entender. Aonde você entrar, aonde você chegar, se você vê um espírito de confusão, pode ter certeza, Deus não está nesses corações, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de embaraço. Deus, quando Ele te chama você, Ele fala assim, que aqueles que estão no Senhor, de maneira nenhuma será confundidos. Mas nós vemos às vezes uma confusão no meio do povo de Deus, uma falta de discernimento espiritual. Você vai entender por quê? Porque quando o Senhor falou aqui através da boca de Pedro, Pedro reconheceu, porque o que Deus tinha feito na vida de Cornélio não tinha como Pedro revogar. O que Deus manifestou para Cornélio não tinha como Pedro revogar. Eu quero que você entenda uma coisa. Existem duas coisas na vida do homem, como tem que tomar muito cuidado. A primeira coisa é a autoridade. A autoridade, se ela não for de Deus, ela destrói. A autoridade, se ela não vier da palavra, da unção, do poder, ela destrói. Mas nós temos que tomar cuidado também com uma coisa, também com a liberdade. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Paulo também falou assim: eu sou livre, mas não mais agora, porque agora me tornei escravo de Cristo. Porque vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. O que eu quero que você entenda, que quando você vem para sentar numa mesa, que não foi o pastor que preparou para você, quando você entra para sentar numa mesa que Deus preparou, Deus está falando para mim e para você: Cristo vive em você, porque agora sim você se torna mais do que vencedor, porque aquele que venceu te dá poder e autoridade e liberdade para vencer no Espírito do nosso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Deus não faz acepções de pessoas, mas é que Ele fala: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação
que é justo, igreja. Vamos pegar Naamã? Soldado sírio. A Bíblia fala que Naamã foi visitado por profeta. Tinha uma escrava, uma menina dentro da sua casa. E ela ouviu o problema de Naamã pela boca da sua senhora. E ela fala assim: olha, se ele soubesse que lá em Israel tem profeta, ele ficaria curado deste mal. Naamã, ele era um soldado da Síria, um homem respeitado, temido. E a Bíblia fala assim que naquela época, em Lucas, nos fala que só Naamã, naquela época, foi curado da sua lepra. Eu quero que você compreenda, nesta noite, que Deus ele quer que você compreenda que Ele é agradável em qualquer nação e teme aquele que faz o que é justo. Você pode estar em qualquer lugar, irmão, na África, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Índia, você pode estar em qualquer lugar deste mundo. O que nós não podemos perder é o temor de Deus, igreja. Porque o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da nossa sabedoria com Deus. E o que é ser uma pessoa justa? É a pessoa aprender a julgar as causas desta vida. A palavra de Deus fala assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. Você não pode julgar o teu irmão, mas a tua causa que você vive, você pode ter domínio sobre ela. É isso que eu quero que você compreenda. Em João 7, no Evangelho de João,